Olá! Não dá para falar de potencialidade econômica sem antes fazermos uma viagem histórica pelos ciclos que movimentaram a economia amazonense. Um dos períodos importantes da Amazônia foi o ciclo da borracha. É claro que as duas principais cidades da Amazônia, Belém e Manaus, beberam na fonte do progresso através do período da borracha. Porém, a partir de 1910, nós vamos ter a grande crise, o momento em que a borracha deixa de oferecer os recursos. Afinal, a Malásia começa a invadir o mundo com A estagnação econômica provocada pelo hiato deixado pela borracha precisava ser preenchida, com o intuito de ocupar uma região despovoada. No governo militar, nasce a Zona Franca de Manaus. As tentativas históricas de desenvolver a economia na Amazônia não vingaram, mas abriram caminho para novas ideias. A Zona Franca, enfim, sai do papel. Em 1951, surge uma nova tentativa de traçar um modelo de desenvolvimento econômico. O deputado Francisco Pereira da Silva, conhecido como Pereirinha, apresentou um projeto criando o Porto Franco de Manaus. Uma proposta que quase um século antes, Tavares Bastos já tinha apresentado. A nova aposta deu certo. A Lei 3.173 de junho de 1957 criou a Zona Franca. Tendo como plano central o programa agroalimentar, de onde saíram vários subprogramas voltados para promover a interiorização da economia de base primária no Amazonas, nasce o terceiro ciclo. O programa Terceiro Ciclo de Desenvolvimento foi implantado no sul do Amazonas. Foi uma tentativa de se fazer valer um conjunto de instrumentos para viabilizar a integração da Amazônia. Como vimos, foram várias tentativas governamentais para promover o desenvolvimento da Amazônia e, por extensão, o Amazonas, que, por sua vez, tenta encontrar um viés de desenvolvimento para seus municípios. A próxima etapa dessa história vamos conferir com o colega Vanderlei. Pois é, Ellen. Essa busca continua até hoje, embora há bem pouco tempo o governo tenha inaugurado o plano de piscicultura no município de Humaitá. Nós temos subsídio para defender que uma outra potencialidade econômica emerge, a extração do açaí. É o que vamos conferir nessa entrevista. Vamos primeiramente falar da cadeia produtiva do açaí no município de Humaitá. Naturalmente, nós produzimos em Humaitá 2.951,6 toneladas anuais. Esse ano, principalmente por conta da grande enchente do Rio Madeira, conseguimos produzir 120.200 latas, o que corresponde a 1.682,8 toneladas, correspondente a 60% do total que o município de Humaitá consegue produzir anualmente. Das quais 33 mil latas foram comercializadas para a capital de Rondônia, Porto Velho, e 87 mil latas foram processadas no município de Humaitá. A cadeia produtiva do açaí no município de Humaitá envolve aproximadamente 200 famílias de agricultores familiares extrativistas, principalmente os moradores ao longo do Rio Madeira. As principais comunidades produtoras do açaí é o Lago do Uruapiara, o Lago do Antônio, o Lago do Acará, Lago do Carapanatuba, o Distrito de Auxiliadora e a comunidade da Realidade. Se formos falar em números, as 120.200 latas que foram comercializadas no município de Humaitá, se a gente colocar uma média de R$20, nós já estamos falando aí em R$2.404.000 distribuído a essas 200 famílias de agricultores familiares do município de Humaitá. Vale esclarecer que o município de Humaitá ocupa o segundo lugar de produção no estado do Amazonas, ficando atrás somente de Manacapuru. Vamos falar da cadeia produtiva da castanha no município de Humaitá. A safra normal gira aproximadamente em torno de 170 mil latas, que é 34 a 35 mil hectolitros. A safra de 2014, de janeiro a abril,
já foi comercializada no município de Humaitá 90 mil latas, das quais 60 mil latas foram processadas no município de Humaitá e 30 mil latas foram exportadas para o estado de Rondônia. Se formos falar em número, 90 mil latas comercializadas a R$30, nós estamos falando de 2.700.000, o que movimenta 200 famílias de agricultores familiares extrativistas do município. No município de Humaitá também é uma realidade. A nossa unidade local do IDAM atendia em média 35 piscicultores com 45 hectares de lâmina lagada, o qual nós tínhamos uma produção de 360 toneladas de pescado por ano. Hoje o município do Humaitá é polo de piscicultura da região sul do estado do Amazonas, mas para isso acontecer foram necessários convênios por parte do governo do estado. O governo do estado fez 2 convênios que nós podemos considerar importantes. Primeiro, o convênio de R$1 milhão para a construção do polo da piscicultura e depois um convênio de aproximadamente R$3 milhões para abrir 80 hectares de lâmina lagada. Vale ressaltar que esses convênios foram firmados com o governo do estado através, o primeiro para a construção do polo através da CEPRO e o segundo para a construção de 80 hectares de lâmina lagada através do IDAM. Com esses 80 hectares de lâmina lagada, nós vamos somar 125 hectares de lâmina lagada, se a gente for somar com os 45 hectares que nós já tínhamos, vezes 8 toneladas por hectare, nós temos uma potencialidade de produzir 1.000 toneladas de pescado por ano no município de Humaitá. O mercado consumidor ainda é o regional, com produção de suco in natura, destinando-se quase que exclusivamente para o consumo direto de grande parte da população amazônica, que tem no suco de açaí sua alimentação básica. Nas cidades da bacia amazônica, o hábito de consumo de suco de açaí é grande. Em Belém, por exemplo, o consumo é superior a 60 mil litros por dia, embora seja usado apenas como alimentação complementar. Além do consumo direto, também é industrializado como sorvete, geleia e etc. Agora eu convido a colega Sheila para dar prosseguimento ao trabalho. Ok, caro amigo Vanderlei. O açaí tem chances de se tornar cada vez mais uma espécie rentável. O beneficiamento dos seus produtos no próprio local de extração permite agregar-lhe valor, utilizando mão de obra local e que possibilita uma oferta mais estável e de qualidade para o consumidor mais exigente. Desta forma, a comercialização da polpa de açaí tende a conquistar novos mercados em outras regiões do país e do mundo. Depois que este produto chega a seu destino, é necessário que ele seja transportado até o local onde ele será beneficiado com rapidez. Um grande volume apenas passa por Humaitá e segue para outros locais ainda in natura. E outra parte segue para o trabalho de processamento aqui mesmo em nossa cidade. Como este produto é trabalhado nestes locais, é o que vamos conhecer agora numa visita feita a uma indústria de processamento de açaí. Confira. Os frutos chegam à indústria condicionados em recipientes diversos. Nesta etapa, os auxiliares de produção transportam os frutos para o sistema composto de 4 lavagens em série. A primeira lavagem, os produtos são imersos em água para a retirada das sujidades aderidas aos frutos. Na segunda lavagem, os frutos também são imersos em água para o amolecimento com a finalidade de facilitar o processo de despolpamento. A terceira lavagem é feita com água clorada por cerca de 20 a 40 minutos e finalmente na quarta lavagem, o excesso de cloro é retirado por meio de lavagem por aspersão com água potável. Após as etapas de lavagem e o amolecimento,
O operador da máquina despolpadeira inicia o processo de extração da polpa. Depois do produto embalado, é novamente pesado na balança digital e conduzido a um túnel de congelamento rápido, regulado a menos 40 graus centígrados. Nessa etapa, a produção de polpa é congelada. O produto não é submetido a nenhum outro tratamento, visando a inibição de reações químicas e enzimáticas ou redução de atividade de micro-organismos que possam levar à perda da qualidade do produto. Portanto, o congelamento será feito o mais rápido possível. Para dar continuidade ao nosso trabalho, chamo meu amigo Jorge. Ok, Sheila. Como tivemos a oportunidade de acompanhar através desse vídeo, conhecendo as diversas etapas do fruto, desde a extração até a mesa do consumidor, O que você pode dizer, primeiramente, qual é a total da sua área produzida, plantada lá atualmente? A área total hoje, ela está em torno de 50 hectares plantados de açaí. Você já tem uma grande parte produzindo, né, em plena produção, né? Ou toda a área já está em plena produção? Não, a maioria está. A gente deu o plantio desde 2013, então esses 2013 estão produzindo e os que foi plantado por último em 2010 vão começar a produzir esse ano. Qual é a estimativa de produção por lata, por hectare lá mais ou menos, ou da sua área total? Hoje se fala muito aí em torno de uma lata por pé, tá? Então depende tudo do modo do plantio, como o camarada vai conduzir o plantio dele, tá? Mas ele levando do jeito que a gente conduz, é em torno de 1.200 pés por hectare, alguma área. A última área nossa é assim, são 1.200 pés por hectare. A gente diz aí que em torno, assim, sem irrigar, nada, a gente pode falar que dá em torno de uma lata por pé. Uma lata por pé. Isso, então são aproximadamente 45 mil latas anual. Isso, justamente. Se você não for investir em tecnologia, é isso aí. A gente, esse ano, conseguiu alcançar o número de 35 mil latas, tá? Mas a gente estima, com a irrigação e a nossa tecnologia, vamos chegar em torno das 75 mil latas. Mão de obra direta e indireta. A quantidade de mão de obra que você utiliza lá rotineiramente na entreação. Eu tenho 2 funcionários fixos, tá? E aí eu conto com mão de obra na diarista. Eles não têm vínculo nenhum com a fazenda. Quando eles querem, eles aparecem lá. Mas fica em torno de 6 a 7 pessoas meio fixo lá. Tá na entre safra. E na safra? Na safra triplica isso aí. Passa das 20 né? pessoas lá trabalhando. Por isso, podemos afirmar que o açaí é uma potencialidade natural do município de Humaitá. Muito obrigado e até a próxima. Seco de vida, o rio de mim amortalha o vazio, fragmenta a luz. Curvado ao peso das enchentes, míngua de luta, deixa sangrar seu último tempo. Rendido às margens,